A casa cai para Pilar Brandão. Aquela mulher que tantos meses ditou as regras dessa novela. Aquela vilã que dormiu tranquila enquanto Adriana definhava atrás das grades. Aquela cunhada que sorria nos jantares enquanto planejava a morte do próprio sobrinho. Ela vai ser arrastada algemada diante da elite paulistana inteira. E quem desmonta esse império de mentiras não é Pedro, não é Otoniel, não é a polícia. É Silvana. Sim, a Silvana. Aquela esposa quietinha que parecia engolir cada humilhação calada. Pois se prepare, porque a leoa acordou. Se você está acompanhando essa história comigo, faz uma coisa agora. Deixa aquele like marcado, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou te contar cena por cena cada detalhe dessa virada gigantesca que vai mudar o destino da família Brandão para sempre. Tem chácara secreta, tem cofre escondido, tem perseguição de estrada de tirar o fôlego, tem confissão diante das câmeras dos telejornais. Tem reencontro de Adriana e Pedro de arrepiar a alma. Senta firme, segura o coração e vem comigo, porque o que vem agora é cada cena mais avassaladora que a outra. Tudo começa quando Tiago acorda naquele dia sem fazer a menor ideia do tamanho do perigo que está rondando ele. O rapaz, coitado, está vivendo o melhor momento da vida dele, porque finalmente Bruna decidiu dar uma chance para o namoro dos dois. Finalmente, ele se sentiu valorizado depois de tanto tempo apagado e agora ainda foi designado como inventariante da herança de Arthur. Mas o que Tiago não sabe, gente, o que ele não imagina nem nos piores pesadelos, é que essa mesma posição que ele acabou de conquistar é justamente o que assinou a sentença de morte dele dentro daquela família. Pilar, aquela mulher de coração de pedra, aquela vilã que sorri para um lado e enfia a faca no outro, ela não vai permitir, ela não tolera, ela não suporta a ideia de que o filho de Silvana fique com 1 centavo sequer do que era do irmão dela. E enquanto Tiago vive feliz, sonhando com o futuro ao lado de Bruna, planejando carreira, planejando dias melhores, Pilar já está nos bastidores armando o golpe mais sujo, mais cruel, mais frio que essa novela já mostrou. Eu não acreditei quando entendi a dimensão da maldade dessa mulher. Juro pra vocês que não acreditei. E enquanto Tiago vive nesse fio da navalha sem saber, lá no presídio feminino, Adriana continua amargando dias e mais dias, trancafiada por um crime que ela nunca cometeu. Vocês lembram, né? Vocês não esqueceram daquela cena de cortar o coração quando ela foi condenada a 12 anos de prisão pela suposta morte de Arthur? Daquele beijo apaixonado com Pedro antes de ser algemada? Daquela despedida que arrancou lágrimas de cada um de nós sentado em frente à televisão? Pois é, Adriana está ali, firme, resistente, segurando a barra com a dignidade de quem sabe que a verdade um dia vem à tona, mas vivendo cada minuto como se fosse uma eternidade. Ela já foi atacada por Zene. Ela já teve a pulseira que era símbolo do amor do Carlos roubada à força. Ela já foi ameaçada pelo capanga de Pilar. Ela já teve que terminar com Pedro para salvar a vida do advogado. E mesmo assim, mesmo carregando esse peso todo nas costas, ela ainda encontra forças para cuidar das outras detentas no ambulatório da penitenciária. Que mulher, gente! Que personagem! E enquanto isso, Pilar Brandão circula pela casa que era de Arthur como se fosse a dona absoluta de tudo, mandando, desmandando, expulsando família, tratando todo mundo como lixo. Inacreditável a coragem dessa mulher de se sentar à mesa, fingindo ser vítima, quando ela é a verdadeira culpada por tudo. Mas, meus amigos, o que ninguém tinha percebido até agora, o detalhe que escapou da atenção de todo mundo, é que Silvana, sim, a Silvana, aquela cunhada quietinha, aquela mulher que parecia engolir todas as humilhações sem reagir, ela estava observando, ela estava prestando atenção, ela estava juntando cada peça desse quebra-cabeça macabro. E quando Pilar sugere que Tiago não seja filho legítimo, quando aquela víbora insinua que talvez fosse preciso fazer um exame de DNA para confirmar a paternidade do menino, quando ela arma para tirar o sobrinho da herança que é dele por direito, alguma coisa estoura dentro de Silvana. É como se uma chave virasse. É como se uma represa se rompesse. É como se anos e anos de submissão, de silêncio, de aceitar o inaceitável, tudo isso explodisse de uma vez só. E aí, gente do céu, aí começa a virada mais bonita, mais corajosa, mais emocionante dessa novela. Silvana decide agir, e decide agir de verdade. Ela percebe que o tempo está se esgotando. Ela sente no fundo do peito de mãe que Tiago está em perigo iminente. Ela tem aquele pressentimento que só mãe tem.
aquela voz interior que avisa antes mesmo da tragédia acontecer. E então, ela toma uma decisão que vai mudar tudo. Ela vai descobrir, custe o que custar, o que Pilar está escondendo. Em uma cena de arrepiar, Silvana se senta sozinha no quarto. Abre uma agenda velha, pega caneta e papel e começa a anotar cada situação suspeita, cada conversa estranha, cada movimento esquisito de Pilar nos últimos meses. Ela liga os pontos, ela conecta as datas, ela percebe coincidências que ninguém tinha enxergado antes. Aquela viagem repentina de Pilar na semana do casamento, aquela ligação misteriosa que a cunhada recebeu na noite em que Arthur caiu da varanda. Aquele dinheiro suspeito que apareceu na conta dela depois da morte do irmão. Aquele motorista esquisito que vive entrando e saindo da casa em horários estranhos. Cada peça começa a se encaixar. E Silvana, com os olhos marejados, percebe que ela está diante da maior vilã que essa família já gerou. Foi de cair o queixo. Não satisfeita em juntar pistas sozinha, Silvana sabe que precisa de aliados de confiança, porque enfrentar Pilar sozinha seria como entrar numa cova de leões desarmada. E aqui, meus amigos, é que a coisa fica mais bonita ainda, porque ela procura quem ela menos esperava precisar procurar. Ela procura Pedro. Sim, o sobrinho, o filho de Ademir, o homem que ama Adriana com cada fibra do coração, o advogado que jurou que não desistiria daquela mulher nem que o mundo desabasse. Silvana chega ao escritório dele com as mãos trêmulas, com os olhos vermelhos de tanto chorar em segredo, e em uma cena que vai marcar essa novela para sempre, ela diz: Pedro, eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho certeza que a Pilar matou o Arthur. E eu vou provar isso, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Meu Deus do céu, vocês imaginam a reação do Pedro? O homem fica sem fala, fica sem ar, fica olhando para Silvana como se ela tivesse acabado de dar a chave que abre todas as portas que ele estava tentando arrombar há semanas. E ali, naquele escritório, os dois firmam uma aliança silenciosa, uma aliança de propósito, uma aliança que vai mudar o destino dessa novela inteira. A determinação de Silvana cresce de uma forma que dá orgulho de ver. Ela passa noites em claro vigiando os passos de Pilar. Ela inventa desculpas para estar perto da cunhada em momentos estratégicos. Ela presta atenção em cada palavra, em cada gesto, em cada deslize. E é num desses momentos, num desses descuidos da vilã, que Silvana descobre algo que muda completamente o jogo. Pilar, achando que ninguém estava por perto, atende uma ligação no escritório de Arthur. E nessa ligação ela menciona um endereço, um lugar específico, um esconderijo, onde ela diz que está tudo guardado em segurança. Silvana, escondida atrás da porta, segurando a respiração para não ser ouvida, anota mentalmente cada palavra. O endereço de uma chácara afastada, uma propriedade que Pilar registrou em nome de uma laranja, um lugar onde ela vai sozinha de tempos em tempos, sem dar satisfação a ninguém. Meu Deus, gente, o coração da Silvana dispara. Ela sabe, no fundo do peito ela tem absoluta certeza, que ali, naquela chácara, está a chave que vai libertar Adriana e salvar Tiago. Que momento, meus amigos! Que cena de tirar o fôlego! Mas enquanto Silvana planeja como entrar nesse esconderijo sem ser vista, Pilar, aquela mulher do diabo, está nos bastidores preparando o golpe mais cruel da vida dela. Ela já decidiu, em pensamentos sombrios que só ela conhecia até agora, que Tiago tem que ser eliminado. E não, ela não vai contratar um assassino qualquer. Ela não vai sujar diretamente as mãos dela. Ela é mais esperta do que isso. Pilar começa a se aproximar de pessoas próximas a Tiago. Ela manipula situações, ela arma armadilhas disfarçadas de coincidências. Em uma cena que dá calafrio, ela é vista pagando um homem misterioso num estacionamento subterrâneo, entregando um envelope grosso, dando instruções em sussurros que a câmera não consegue captar, mas que o público sabe perfeitamente do que se trata. Aquela mulher está encomendando a vida do próprio sobrinho, meus amigos. Aquela mulher está pagando para fazer com Tiago a mesma coisa que fizeram com Arthur. Misericórdia! Eu não tenho palavras para descrever o nível de maldade dessa criatura. E Pilar acredita. Ela tem absoluta convicção que ninguém pode mais detê-la. Ela se sente intocável. Ela se sente acima do bem e do mal. Ela já se imagina dona absoluta da joalheria, dona absoluta da casa de Arthur, dona absoluta da fortuna inteira da família Brandão. Ela passa horas no escritório do irmão morto, sentada na cadeira que era dele, mexendo nas coisas dele, tentando apagar qualquer rastro que ainda pudesse incriminá-la.
Ela queima papéis, ela rasga cartas, ela apaga gravações, ela tenta limpar tudo. Mas o que Pilar não sabe, o detalhe crucial que ela esqueceu, é que tem coisas que não estão nem na casa de Arthur, nem no escritório dela, mas sim naquela chácara onde Silvana acabou de descobrir o caminho. E o cerco, meus amigos, o cerco está se fechando em torno dela sem que ela perceba. E enquanto Pilar acha que está vencendo, enquanto ela ri sozinha imaginando o futuro dela, enquanto ela já planeja como vai gastar cada centavo da herança, Tiago segue a vida dele sem fazer a menor ideia. O rapaz vai trabalhar, sai com Bruna, faz planos para o futuro, vive aquele momento de quem acabou de conquistar o respeito dos outros pela primeira vez na vida. E é aí que dói mais, gente. É aí que aperta o coração da gente, porque a gente sabe que tem uma sombra acima da cabeça dele, e ele não faz a menor ideia. Silvana, que sabe de tudo, que viu o envelope sendo passado, que escutou pedaços da conversa, ela vive um drama interno gigantesco. Ela quer avisar o filho, ela quer gritar para o mundo inteiro, mas ela sabe que se ela falar antes da hora, se ela alertar Pilar, a vilã vai conseguir se esconder, vai conseguir destruir as provas, vai conseguir escapar mais uma vez. E aí Adriana fica presa para sempre. E aí Tiago morre do mesmo jeito. Que dilema, meus amigos. Que dilema cruel essa mulher está enfrentando. Tudo começa a desandar. E a desandar de um jeito intenso, quando Silvana toma a decisão mais perigosa, mais arriscada, mais corajosa da vida dela. Ela vai invadir aquela chácara, sozinha, sem avisar ninguém, sem proteção, sem plano B. Em uma cena que faz a gente segurar a respiração do início ao fim, Silvana sai de casa de madrugada, dirige por horas até a propriedade afastada, estaciona o carro escondido atrás de uns arbustos para não chamar atenção e atravessa a cerca a pé com uma lanterna pequena e o coração saltando pela boca. Cada passo que ela dá, cada gravetinho que estala embaixo do pé dela, cada folha que mexe ao vento, parece um trovão nos ouvidos dela. Mas ela segue, gente. Ela segue firme, porque ela sabe que tem uma vida em jogo. Na verdade, 2, 3, 4 vidas. Porque salvar Adriana é salvar Pedro também. É salvar Otoniel. É salvar Elisa. É salvar Tiago. É restaurar a justiça para uma família inteira que está sendo destruída pelas mentiras de Pilar Brandão. Silvana chega na casa principal da chácara e descobre que está vazia, sem ninguém de plantão. Ela respira fundo, agradece em pensamento e começa a procurar. Ela revira cada gaveta, cada armário, cada caixa, cada papel solto. E quando ela já estava prestes a desistir, quando ela já estava com lágrimas nos olhos, achando que tinha errado o endereço ou que Pilar tinha levado tudo embora, ela encontra, atrás de um quadro pendurado na parede do quarto principal, escondido num cofre embutido que só uma mãe desesperada teria a paciência de procurar, está tudo. E quando eu digo tudo, gente, é tudo mesmo. Eu preciso que vocês entendam o tamanho do tesouro macabro que Silvana acabou de encontrar dentro daquele cofre. Porque não é exagero meu não, gente. É a realidade dos fatos. Quando aquela porta de metal se abre com aquele rangido sinistro, quando a luz da lanterna pequenininha de Silvana ilumina o interior daquele compartimento escuro, ela tem que segurar um grito de horror que quase escapa da garganta dela. Porque ali, meus amigos, ali estava reunida uma vida inteira de maldade, catalogada com a frieza de quem trata crime como negócio comum. Pilar Brandão, aquela mulher que sorria nos jantares de família, aquela cunhada que beijava a testa de Tiago em festas de aniversário, aquela irmã que chorava lágrimas falsas no enterro de Arthur. Ela tinha montado dentro daquele cofre um verdadeiro arquivo de horrores que faria qualquer delegado de polícia ficar de queixo caído pelo resto da carreira. Silvana coloca as mãos trêmulas em cima daquela pilha de envelopes pardos. E o primeiro que ela abre, gente, o primeiro que ela tira de dentro é uma pasta com fotos. Fotos de Arthur, dezenas e dezenas de fotos do irmão dela, tiradas em diferentes ângulos, em diferentes momentos, em diferentes lugares. O irmão chegando na joalheria, o irmão saindo do clube, o irmão na varanda do apartamento onde ele acabou caindo, o irmão dormindo, o irmão acordado, o irmão em todos os momentos da vida dele. Silvana entende, naquele instante, o nível de obsessão doentia que a cunhada tinha desenvolvido. Pilar tinha mandado seguir Arthur por meses e meses antes de matar. Ela tinha estudado os hábitos do irmão como uma caçadora estuda a presa. Misericórdia, meus amigos, misericórdia! Que mulher do diabo é essa? E embaixo das fotos, gente, embaixo daquela pilha sinistra, tem anotações feitas à mão,
com a letra inconfundível de Pilar, registrando horários, registrando rotinas, registrando até a hora exata em que Edivaldo trocava de turno na casa de Arthur. Silvana continua revirando, com o coração saltando pela boca, e descobre uma agenda preta com capa de couro. Quando ela abre aquela agenda, gente do céu, é como abrir o diário do próprio capeta. Dentro daquelas páginas, Pilar tinha anotado, com data e tudo, cada movimento sujo que ela fez nos últimos anos. O dia em que ela contratou o motorista capanga, o valor exato que ela pagou para Ademir manipular o juiz no julgamento de Adriana, os depósitos que ela fez na conta de Tom para ele depor contra a fisioterapeuta, o nome do laboratório onde ela comprou aquele tranquilizante que tentou colocar no suco de Arthur antes da audiência, o endereço do agiota que ela usou para ameaçar Ulisses caso o irmão atrapalhasse os planos dela. Tudo, absolutamente tudo registrado com a frieza de uma contadora maluca. Silvana lê algumas linhas e precisa se sentar no chão daquela chácara porque as pernas dela tremem demais para continuar de pé. Como, meu Deus do céu, como uma pessoa consegue ser tão calculista? Como uma mulher que dorme debaixo do mesmo teto da família consegue planejar com tanto detalhe a destruição de cada um? E não para por aí, meus amigos. Segurem firme. Silvana encontra também um envelope com o título Plano Tiago, escrito naquela mesma letra. E quando ela abre, quando ela lê as primeiras linhas, ela quase desmaia ali dentro da chácara escura. Pilar tinha planejado a morte de Tiago com semanas de antecedência. Tinha desenhado o trajeto que o sobrinho fazia até a joalheria. Tinha listado o nome do capanga contratado, o valor pago em 2 parcelas, a data prevista do crime, o álibi que ela usaria, a versão que contaria para a família e até o discurso falso de mãe enlutada que ela ensaiaria diante das câmeras dos jornais. Silvana sente um nó na garganta tão apertado que ela mal consegue respirar. Aquele papel ali nas mãos dela é a sentença de morte do próprio filho dela. Aquele papel ali é a prova de que Pilar não tem coração, não tem alma, não tem nada de humano dentro do peito. Inacreditável, meus amigos, inacreditável o nível de frieza dessa mulher. E como se tudo isso já não fosse o bastante para fazer Silvana querer arrancar os cabelos de raiva, ela ainda encontra um maço de cartas. Cartas antigas, amareladas pelo tempo, com a letra de uma jovem Pilar dos tempos da juventude. Cartas direcionadas a Arthur, com um ódio mórbido que dava para sentir a inveja escorrendo da tinta. Pilar odiava Arthur desde a infância, gente. Ela invejava o irmão desde sempre por ele ter herdado a joalheria, por ele ser o preferido do pai, por ele ter conquistado o respeito da sociedade. E tudo aquilo, todo aquele ressentimento acumulado durante décadas, tinha desembocado nessa onda monstruosa de crimes que estava destruindo a família inteira. Silvana respira fundo, recolhe cada papel com cuidado, organiza tudo dentro da bolsa e percebe que está carregando nas mãos a chave que vai libertar uma inocente, salvar um filho e desmascarar uma das maiores vilãs que essa novela já viu. Documentos comprometedores, fotografias, recibos de pagamentos suspeitos, um caderno com anotações detalhadas e, segurem firme, um pendrive com gravações. Gravações de Pilar conversando com os capangas dela, gravações dela contratando o serviço para empurrar Arthur da varanda, gravações dela admitindo cada crime que cometeu, cada armação que montou, cada inocente que prejudicou. A bomba estoura quando Silvana coloca aquele pendrive no celular dela e ouve, pelos próprios ouvidos, a voz da cunhada confessando o assassinato de Arthur. Meu Deus, gente! Meu Deus do céu! Eu juro pra vocês que essa cena me deixou de queixo caído. Silvana fica paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer com aquela informação na mão. Ela percebe, com uma clareza assustadora, que ela está carregando dinamite pura. Aquilo ali, naquele pendrive, naquelas folhas, naqueles registros, é o que vai libertar Adriana. É o que vai salvar Tiago. É o que vai colocar Pilar atrás das grades pelo resto da vida. Mas também é o que pode custar a vida dela se Pilar descobrir antes da hora. Silvana coloca tudo numa bolsa pequena, esconde debaixo da blusa e sai daquela chácara com o passo apressado de quem está fugindo da morte. Ela atravessa o terreno de volta, pula a cerca, corre até o carro e sai dirigindo com as mãos tremendo no volante, olhando pelo retrovisor a cada 5 segundos. Que sequência de cinema, meus amigos! Que sequência de tirar o fôlego! Mas como toda boa novela, gente, como toda trama bem amarrada, nada acontece sem que a vilã não dê o troco. Pilar volta à chácara no dia seguinte
por uma razão qualquer. E na hora em que ela abre o cofre e percebe que tudo, absolutamente tudo, sumiu, a casa cai para ela. Aquela mulher entra em parafuso, ela grita, ela quebra coisas, ela chuta móveis, ela perde o controle de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. E aí, em uma cena de arrepiar, ela vai até as câmeras de segurança escondidas que ela mesma tinha instalado no terreno e revê as imagens. E lá está a Silvana. Sim, Silvana mesma, em carne e osso, gravada entrando, gravada saindo, gravada com a bolsa cheia. Pilar olha aquela imagem na tela com um ódio que parece que vai pular da pessoa dela, com um olhar que mata, com uma fúria que não cabe no corpo de uma pessoa normal. E ela diz, em uma frase que vai entrar para a história dessa novela: Silvana, sua traidora, você não tinha ideia da arma que você acabou de pegar contra mim. E agora você vai pagar caro por isso. Pilar parte para cima, e parte para cima com tudo o que ela tem. Ela aciona imediatamente os capangas dela. Ela liga para contatos do mundo do crime que ninguém imaginava que ela tinha. Ela mobiliza uma rede de gente perigosa para impedir que Silvana entregue aquele material para a polícia. A primeira ordem é clara: encontrem Silvana, peguem o que ela está carregando e façam o que tiver que fazer. Eu não tenho palavras, gente. Eu não tenho palavras para descrever o nível de frieza com que essa mulher trata a vida das pessoas. Ela já tinha tirado Arthur. Ela já estava planejando tirar Tiago. E agora, ela está pronta para tirar a própria cunhada que conviveu com ela, debaixo do mesmo teto por anos e anos. Que monstro, gente! Que personagem doente! E Silvana, coitada, dirigindo de volta para a cidade com o coração na boca, começa a perceber que está sendo seguida. Vocês precisam imaginar a cena, meus amigos. Vocês precisam fechar os olhos por um segundo e sentir junto com a Silvana o peso daquele momento avassalador. Ela está dirigindo por uma estrada longa, daquelas estradas vazias do interior de São Paulo, com pouca iluminação, com poucos carros, com o sol já começando a se pôr lá no horizonte, deixando o céu pintado daquele tom alaranjado, meio sombrio. Dentro do carro, a bolsa com as provas está no banco do passageiro, parecendo pulsar como se tivesse vida própria. Silvana olha para ela a cada 5 segundos, com aquele medo paranoico de que a qualquer momento alguém possa aparecer do nada e arrancar aquilo das mãos dela. O coração da mulher bate descompassado dentro do peito. As mãos suam tanto que ela mal consegue segurar o volante direito. E os olhos dela vão e voltam para o retrovisor numa frequência quase doentia. E é nessa hora, gente, é nessa hora que ela vê. Lá longe, bem distante ainda, mas se aproximando rapidamente, um par de faróis brancos cortando a estrada de uma forma que não parece natural. Silvana franze a testa, achando que é paranoia da cabeça dela, achando que é o cansaço pregando peças nos olhos, e continua dirigindo na mesma velocidade. Mas os faróis se aproximam mais, e mais, e mais. Em poucos minutos, ela consegue distinguir o formato do veículo. Um carro preto, grande, daqueles carros importados de vidros escuros que ela já tinha visto entrando e saindo da casa de Pilar várias vezes. O sangue de Silvana congela. Aquilo não é coincidência, meus amigos. Aquilo não é coincidência nenhuma. Pilar tinha descoberto. Pilar tinha mandado vir atrás dela. E agora ela está sozinha, no meio do nada, com uma bolsa cheia de provas que vale a vida dela. Silvana tenta manter a calma, gente. Ela tenta respirar fundo. Ela tenta pensar com clareza. Ela aperta um pouquinho o acelerador, só para testar, só para ver se o carro preto vai acompanhar. E o carro acompanha. Ela diminui a velocidade de repente, fingindo que vai entrar num posto à beira da estrada, e o carro preto também diminui. Não tem mais dúvida nenhuma. Ela está sendo caçada como um animal. E é nesse momento de pavor absoluto que Silvana faz aquilo que toda mãe faria diante do desespero. Ela pega o celular, com uma mão só, com a outra segurando o volante daquele jeito desengonçado de quem nunca dirigiu em situação de emergência na vida, e tenta ligar para o Tiago. Toca uma vez, toca duas, toca 3 e cai na caixa postal. Meu Deus do céu, gente, cai na caixa postal. Silvana grita dentro do carro, soca o volante, xinga sozinha de uma forma que essa mulher nunca tinha xingado antes na vida. Ela tenta de novo. Tenta uma quarta, uma quinta, uma sexta vez. E nada. Tiago não atende. E aí, gente do céu, Silvana percebe uma coisa que faz o peito dela apertar de um jeito que nem dá para descrever. Tiago está naquele momento exato indo encontrar a tal Bruna e mandou mensagem para ele marcando um encontro romântico. Mas Silvana sabe, no fundo do peito de mãe, ela sente que aquela mensagem não foi a Bruna que mandou. Aquela mensagem fazia parte do plano.
Aquela mensagem era a isca para atrair Tiago direto para a emboscada. E o filho dela, o filho amado dela, está caminhando feliz, ingênuo, sorridente, direto para a boca do lobo, enquanto a mãe dele está sendo perseguida numa estrada deserta sem conseguir avisar nada. Inacreditável a crueldade dessa situação, meus amigos. Inacreditável. E como se a situação já não estivesse de cortar o coração, o carro preto começa a se aproximar perigosamente. Em uma manobra agressiva, ele encosta na lateral do carro da Silvana, batendo de raspão, fazendo o veículo dela balançar bruscamente. Silvana grita, segura o volante com força e por pouco mesmo, não perde o controle e sai para fora da pista. Ela olha para a esquerda e vê o motorista do carro preto, um homem grandalhão, de óculos escuros, com uma cara de poucos amigos, fazendo sinal para ela parar. Silvana entende, naquele segundo decisivo, que se ela parar ali, naquela estrada deserta, ela morre. Não tem dúvida, não tem chance. Aquele homem foi mandado pela Pilar para eliminá-la. E a bolsa de provas, junto com Silvana, vai sumir para sempre. E Adriana nunca mais vai sair da cadeia. E Tiago vai morrer na emboscada. E Pilar vai sair vencedora dessa história toda. Mas Silvana, gente, Silvana não é mais aquela mulher submissa do início. Silvana virou uma leoa. E Leoa, que está defendendo o filhote, não tem medo de nada. Ela respira fundo, pisa fundo no acelerador, faz o motor do carrinho dela urrar como nunca tinha urrado antes e parte para cima. Ela enfrenta a estrada como uma piloto profissional, fazendo curvas que ela nunca imaginou que faria, ultrapassando outros veículos pelo acostamento, fazendo manobras de cinema que arrancaria aplauso de qualquer dublê de Hollywood. E enquanto faz tudo isso, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela grita para dentro do carro. Aguenta, Tiago! Aguenta, meu filho! A mamãe está chegando! Um carro preto, com vidros escuros, aparece no retrovisor dela na estrada e não sai mais de jeito nenhum. Ela acelera. O carro acelera atrás. Ela diminui a velocidade. O carro diminui também. Ela tenta sair em uma saída lateral e o carro vai atrás. Silvana entende ali, naquele momento, que a vida dela está em jogo. Mas ela também entende, e aqui é onde a coragem dessa mulher explode, que a vida do filho dela vale mais. E aí, ela toma a decisão mais corajosa do roteiro. Ela liga para o Pedro e diz, com a voz firme apesar do tremor, que precisa encontrá-lo num lugar público, com testemunhas, com câmeras, com gente em volta, para entregar o material. Pedro, do outro lado da linha, sente o desespero na voz da tia e promete. Tia Silvana, eu vou te proteger. Eu prometo. Aguenta firme. Eu já estou indo. Enquanto isso, gente, enquanto Silvana corre por sua própria vida na estrada, Tiago está caminhando direto para a armadilha que Pilar montou para ele. A vilã, mesmo no meio do caos da prova roubada, mesmo correndo atrás de Silvana, não desistiu do plano original. O homem que ela contratou já está em posição, já está observando os passos de Tiago, já está esperando o momento certo para agir. E o pior é que Tiago, achando que estava indo encontrar Bruna para uma surpresa romântica, está se dirigindo justamente para o lugar onde a emboscada foi armada. Não pode ser, meu Deus do céu, não pode ser. É angustiante, é desesperador, é de cortar o coração, porque a gente sabe o que vai acontecer e o rapaz não faz a menor ideia. Mas Silvana, em uma cena de cinema de Hollywood, consegue despistar o carro que estava seguindo ela. Ela faz uma manobra brusca em um trevo, entra numa rua de mão única na contramão por alguns segundos, sai por uma travessa e some no meio do trânsito da cidade grande. O carro preto perde o rastro. Os capangas ligam para Pilar para avisar do fracasso. E Pilar, naquele momento, perde o controle de vez. Mas Silvana, agora respirando um pouco mais aliviada, recebe uma ligação do Pedro com uma notícia que muda tudo. Tia, eu acabei de descobrir, pelas informações que você passou no telefone, onde o capanga da Pilar está. E ele está esperando o Tiago. Você precisa correr para lá. Eu vou te dar o endereço. E a polícia já está a caminho. Silvana sente o sangue gelar nas veias. O filho dela. O filho dela está caminhando para a morte. E ela é a única que pode salvá-lo a tempo. Foi de tirar o fôlego, meus amigos. E aí começa, gente, a sequência mais eletrizante, mais emocionante, mais de prender a respiração desse capítulo inteiro. Silvana faz o carro voar pelas ruas da cidade, ignorando faróis, ignorando placas, ignorando tudo, com um único objetivo: chegar antes do criminoso. Ela liga para o Tiago a cada minuto, mas o celular do filho cai na caixa postal toda vez. E cada nova tentativa frustrada parece uma facada no coração dela.
Em paralelo, a polícia, alertada pelo Pedro, também está se deslocando para o mesmo endereço. Mas o trânsito da cidade grande não ajuda em nada. Cada semáforo vermelho parece uma eternidade. Cada motorista mais devagar parece um inimigo. Cada congestionamento parece uma sentença de morte. E Silvana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com as mãos brancas de tanto apertar o volante, vai gritando dentro do carro. Aguenta, meu filho, aguenta! A mamãe está indo, a mamãe não vai deixar, a mamãe está indo. E quando ela chega no local, gente, quando ela chega naquele estacionamento deserto, onde Tiago estava esperando a suposta surpresa romântica de Bruna, ela vê a cena que assombra os pesadelos de toda mãe. O homem contratado por Pilar está se aproximando do filho dela por trás, com algo escondido embaixo do casaco, com a intenção mais sombria do mundo. Silvana não pensa duas vezes. Ela acelera o carro dela em direção ao homem, buzinando com toda a força, fazendo o maior estardalhaço, gritando pelo Tiago, fazendo absolutamente tudo o que estava ao alcance dela para interromper o que estava prestes a acontecer. O criminoso, assustado com a confusão, com as luzes, com os gritos, com a chegada inesperada de testemunhas, se desorganiza e tenta fugir. Tiago, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, vê a mãe descendo do carro aos prantos, vê o homem fugindo correndo e finalmente conecta os pontos. A polícia chega segundos depois, prende o capanga ainda nas redondezas, e Tiago abraça Silvana num abraço apertado, longo, sentido, que arranca lágrimas até de quem está do outro lado da tela. Que momento, meus amigos! Que momento de virar a alma do avesso! Mas o trabalho de Silvana não acaba aí, gente. Ainda não. Ela ainda tem aquela bolsa pequena escondida embaixo da blusa, com todo o material que pode mudar o destino dessa família. E aí, em uma das cenas mais aguardadas dessa novela, Silvana, junto com Pedro, junto com Tiago abraçado nela, junto com os policiais que acabaram de prender o capanga, segue direto para a delegacia central. Ela entra naquele lugar com a cabeça erguida, com a coragem de quem já enfrentou o pior, com a determinação de quem sabe que vai mudar uma vida, e pede para falar com o delegado responsável pelo caso de Adriana Brandão. O delegado recebe Silvana, olha para ela com curiosidade, e quando ela coloca o material em cima da mesa, quando ela conecta o pendrive no computador da delegacia, quando ela começa a tocar as gravações, gente do céu, é a expressão do delegado que vale ouro. O homem fica boquiaberto, fica sem ação, fica sem palavras. Cada gravação, cada documento, cada papel, cada fotografia, tudo confirma de uma vez só que houve um erro judicial monstruoso, que uma inocente está apodrecendo na cadeia e que a verdadeira criminosa estava circulando livre como se fosse uma rainha. Misericórdia, meus amigos, misericórdia! O delegado ali na hora, sem perder mais um minuto, aciona o juiz responsável pelo caso. As provas são autenticadas em tempo recorde. Peritos confirmam que as gravações são verdadeiras, que os documentos são originais, que o material é absolutamente legítimo. E aí, gente, vem o momento mais aguardado dessa novela inteira. O juiz emite, com a assinatura ainda fresca na caneta, a ordem de soltura imediata de Adriana. E logo em seguida, o mandado de prisão preventiva contra Pilar Brandão por homicídio doloso, tentativa de homicídio, falso testemunho induzido, formação de quadrilha e uma lista enorme de outros crimes que essa mulher cometeu nos últimos meses. A casa cai para Pilar, meus amigos. A casa cai de verdade. E ela não faz a menor ideia, naquele exato momento, que o reinado dela está prestes a acabar. Pilar está, gente. E essa cena é maravilhosamente irônica. Num evento social chiquérrimo no centro de São Paulo. Daqueles eventos que ela ama frequentar para se exibir, para mostrar a joia mais cara, para ostentar o sobrenome Brandão. Ela está num salão repleto de gente importante, de empresários, de políticos, de socialites, de toda a alta sociedade da cidade. Ela está de taça na mão, sorrindo, posando para fotos, recebendo elogios, fingindo que é a mulher mais elegante e respeitada do mundo. E é exatamente nesse momento, exatamente quando ela está no auge da exibição, que a polícia entra naquele salão. Em uma cena de novela das antigas, daquelas que entram para a história, vários policiais atravessam o evento todo, com o delegado à frente, e param diante de Pilar Brandão. O salão inteiro fica em silêncio. Os garçons param. A música para. Cada pessoa naquele lugar prende a respiração. E o delegado, com a voz firme, anuncia: Pilar Brandão,
A senhora está presa pelos crimes de homicídio do empresário Arthur Brandão, tentativa de homicídio de Tiago Brandão e demais crimes que constam neste mandado. Inacreditável, meus amigos, inacreditável. Pilar tenta, no primeiro momento, manter a pose. Ela ri nervosa, ela diz que é um engano, que é absurdo, que ela vai processar o Estado, que ela vai colocar todo mundo na justiça. Mas quando o delegado começa a recitar as provas, quando ele menciona o pendrive com as gravações, quando ele cita os documentos da chácara, quando ele descreve a tentativa contra Tiago, a maquiagem perfeita de Pilar começa a desmoronar literalmente diante das câmeras. Ela fica pálida, ela começa a tremer, ela perde o controle. E aí, gente, em um surto que ninguém esperava, em um momento de descontrole total, ela grita: "Vocês não entendem! Eu fiz o que tinha que ser feito. O Arthur ia me destruir. Aquela menina não merecia nada. Tiago não é um Brandão de verdade. Eu sou a única Brandão verdadeira. Eu sou a herdeira. Eu. Só eu." Meus amigos, ela acabou de confessar tudo diante de centenas de testemunhas. Diante das câmeras dos telejornais que já estavam chegando. Diante da família toda que correu para o local. Foi de cair o queixo. Juro para vocês que foi de cair o queixo. E enquanto Pilar é algemada ali, diante daquele salão de elite, diante do mundo inteiro assistindo, a família Brandão chega correndo. Ulisses chega e fica olhando para a irmã sem acreditar no que está vendo. Silvana chega e troca um olhar com a cunhada que vale mais que 1000 palavras. Um olhar de "eu te avisei, eu te enfrentei e você perdeu." Diná chega e cai sentada num sofá próximo, percebendo finalmente que tudo o que ela fez, todas as fofocas, todas as conspirações que ela alimentou junto com Pilar, foram baseadas numa mentira monstruosa. Tiago chega e abraça a mãe, ainda processando o quanto ele esteve perto da morte. E Pilar, com as algemas brilhando nos pulsos, com a maquiagem borrada pelo choro descontrolado, com o vestido caríssimo amassado, é levada para fora daquele salão. A multidão se afasta. Os flashes das câmeras explodem em todas as direções. E a vilã, que tantos meses ditou as regras dessa novela, sai humilhada, exposta, derrotada. E o melhor de tudo, ela vai ocupar exatamente a mesma cela que Adriana ocupou por todos esses meses sofrendo injustamente. Que poesia, meus amigos, que justiça poética. E enquanto Pilar entra no camburão da polícia, lá no presídio feminino, Adriana está no ambulatório atendendo uma detenta. Ela ainda não sabe de nada. Ela ainda não imagina o que está acontecendo lá fora. E quando a diretora da penitenciária entra naquela sala com um papel na mão, com os olhos marejados, Adriana sente que alguma coisa muito grande está prestes a acontecer. A diretora, com a voz embargada, diz: "Adriana, sua ordem de soltura acabou de chegar. Você está livre. Você foi inocentada de todas as acusações." Gente do céu, vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar a cara dessa mulher? Adriana fica paralisada. Ela não acredita. Ela acha que está ouvindo errado. E quando a ficha cai, quando ela entende que finalmente, depois de tanto sofrimento, ela vai voltar para a família dela, ela cai de joelhos e chora, chora, chora. Um choro que parece que vai durar para sempre. Eu juro para vocês, juro mesmo, que essa cena me deixou com o peito apertado de emoção. Adriana é solta naquela mesma tarde. E ali, na saída do presídio, está esperando por ela a família inteira. Otoniel, o avô amado, com os olhos cheios de lágrimas, abrindo os braços para a neta. Elisa, a mãe, segurando a pulseira que Carlos tinha dado para Adriana. Aquela mesma pulseira que tinha sido roubada por Zene e que foi recuperada graças à investigação. Mau, o irmão, sorrindo com aquele sorriso de quem nunca duvidou da inocência da irmã. E ali, um pouco afastado, esperando o momento certo de se aproximar, está Pedro. O homem que jurou que não desistiria dela. O homem que cumpriu cada palavra que disse. O homem que lutou ao lado da Silvana para desmascarar Pilar. Adriana atravessa aquele portão, abraça a família primeiro, beija o avô, abraça a mãe e quando ela finalmente se vira para o Pedro, gente, quando ela finalmente caminha em direção a ele, é um momento de cinema. Eles se encontram no meio do caminho, se olham por alguns segundos que parecem uma eternidade e se beijam. Eu preciso descrever para vocês essa cena com calma, gente, com toda a delicadeza que ela merece, porque é um dos momentos mais bonitos, mais sentidos, mais cinematográficos que essa novela vai presentear o público brasileiro. Adriana atravessa aquele portão do presídio com passos hesitantes.
quase como se ainda não acreditasse que estava livre, quase como se ainda esperasse que a qualquer momento alguém viria e diria que tudo aquilo foi um engano. Ela está vestida com uma roupa simples que Elisa levou para ela trocar, com o cabelo solto ao vento, com os olhos vermelhos de tanto chorar de emoção. E quando ela vê Pedro parado ali, encostado naquele carrinho velho dele, com aquele jeito sério de sempre, com aquela camisa branca amassada de quem passou a noite em claro lutando pela libertação dela, gente do céu, é como se o tempo parasse de funcionar por alguns segundos. Pedro também não consegue mais conter a emoção. Aquele advogado durão, aquele homem que jurou nunca desistir, aquele filho que enfrentou o próprio pai para defender a verdade, fica ali parado com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, com os punhos cerrados, como se tivesse medo de que se abrisse os braços e ela não viesse, com os lábios tremendo numa mistura de alívio, de saudade acumulada e de amor reprimido por tanto tempo. Adriana vê aquela cena, vê aquele homem se desmontando emocionalmente diante dela, e algo dentro do peito dela explode. Toda a dor acumulada de meses, toda a tristeza de ter sido obrigada a terminar com ele para salvar a vida dele, toda a saudade que ela engoliu em silêncio nas noites frias do presídio, tudo isso vem à tona de uma vez só. Adriana acelera o passo, deixa a família para trás por alguns instantes e parte em direção ao Pedro com a urgência de quem esperou esse momento durante uma eternidade. Ela atravessa o estacionamento sentindo o vento bater no rosto, sentindo o sol da tarde aquecer a pele, que estava acostumada com a frieza das paredes do presídio, sentindo a liberdade pulsando em cada veia do corpo dela. E Pedro, vendo aquela mulher correndo na direção dele, também não aguenta mais ficar parado. Ele dá 2 passos à frente, depois 3, depois 4, e quando os dois se encontram no meio daquele estacionamento, ali no meio do caminho, com a família observando ao longe, com os repórteres da imprensa começando a chegar para registrar a libertação histórica, com o sol caindo do céu como se fosse abençoar aquele encontro, eles se olham. Meu Deus do céu, gente! Esse olhar tem o peso de cada dia que eles ficaram separados. Esse olhar carrega o sofrimento de cada hora de prisão injusta, a dor de cada acusação falsa, a angústia de cada noite em que Adriana adormeceu com medo de nunca mais sair daquela cela. Esse olhar guarda a coragem de Pedro enfrentando o pai dele, denunciando Ademir nas autoridades, abrindo mão da herança da família para defender o que era certo. Esse olhar traz a memória do primeiro encontro deles na rua, quando Adriana ajudou Arthur depois do roubo e Pedro acabou cruzando o caminho dela sem nem imaginar que ela mudaria a vida dele para sempre. Cada centésimo de segundo daquele olhar carrega uma história inteira, gente. Uma história inteira de luta, de amor, de fé e de esperança. E é Adriana quem dá o primeiro passo. Ela ergue a mão com aquela delicadeza dos gestos dela e toca o rosto do Pedro com a ponta dos dedos, como se quisesse ter certeza de que ele estava ali de verdade. Como se quisesse confirmar que aquele homem não era um sonho dos que ela tinha tantas vezes no presídio. E Pedro, sentindo aquele toque, fecha os olhos por um instante e respira fundo, soltando todo o ar que ele estava segurando dentro do peito há meses. Ele leva a mão dele até a mão dela, segura com aquela firmeza de quem promete nunca mais soltar. E os dois ficam ali, suspensos no tempo, sem precisar dizer nenhuma palavra, porque o silêncio entre eles já dizia absolutamente tudo. E então Pedro sussurra, com a voz embargada, com aquela rouquidão de quem está chorando, mas tentando segurar. Eu nunca duvidei de você, Adriana. Nem por um segundo. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu lutei cada dia da minha vida para esse momento chegar. E Adriana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela tente segurar, responde. Eu sabia que você ia cumprir cada palavra que me prometeu. Foi pensando em você que eu aguentei firme lá dentro. Foi o amor da gente que me deu forças. E aí, gente, é nessa hora que os corpos se aproximam, que as mãos se entrelaçam, que os olhos se fecham e que eles selam com aquele beijo que vai entrar para a história dessa novela. O início da nova vida que finalmente pode começar para eles dois. Foi de arrepiar, meus amigos. Foi de arrepiar. E esse beijo, meus amigos, esse beijo não é mais um beijo de despedida. Não é mais um beijo de luta. É um beijo de vitória. É um beijo de liberdade. É um beijo de amor que finalmente pode existir sem medo. E é claro, gente, que a heroína dessa virada toda é reconhecida como merece. Silvana, aquela mulher que ninguém esperava, aquela esposa apagada que muita gente subestimou. Ela é cercada por todos.
Tiago abraça a mãe e diz com a voz embargada: Mãe, eu devo a minha vida à senhora. A senhora me salvou. A senhora foi a mulher mais corajosa que essa família já teve. Otoniel se aproxima e aperta a mão de Silvana com uma gratidão que não cabe em palavras, agradecendo por ter libertado a neta dele. Adriana, ainda com lágrimas no rosto, vai até Silvana e a abraça forte, sussurrando: Obrigada, obrigada, obrigada. Você arriscou tudo por uma pessoa que mal te conhecia. Você é um anjo. E Pedro, o sobrinho, beija a mão da tia em sinal de profundo respeito. Silvana, que passou tantos anos sendo invisível, que aceitou tantas humilhações da cunhada, ergue a cabeça pela primeira vez na vida com o orgulho de quem sabe que fez a diferença. Que momento lindo, meus amigos, que recompensa merecida. E o capítulo se encerra com uma cena que vai ficar marcada na memória de cada um de nós. Pilar, agora vestida com o uniforme do presídio, é colocada exatamente naquela mesma cela onde Adriana dormiu por meses. As outras detentas olham para ela com curiosidade, algumas com hostilidade, porque a fama de Pilar como vilã da elite já corre solta pelos noticiários. Nancy, a amiga de Adriana, passa em frente à cela e dispara, em um tom de ironia que vale ouro: Bem-vinda ao nosso clube, Dona Pilar. Aqui a gente não liga para sobrenome, não. Aqui é todo mundo igual. E o melhor, aqui você não engana ninguém. Pilar fica em silêncio, sem reação, e finalmente entende que o jogo dela acabou. Bem, enquanto isso, do lado de fora, num restaurante familiar simples, a família Souza, junto com Pedro, Silvana e até Otoniel, ao lado da Francesca, fazem um jantar de comemoração. Há risadas, há choros de emoção, há brindes, há promessas de futuro. A justiça foi feita, o amor venceu, a verdade veio à tona, e a vilã, finalmente, ocupa o lugar que sempre foi dela. Mas, meus amigos, agora é a vez de vocês. Agora eu quero saber de vocês, lá nos comentários, qual a opinião sincera, sem filtro, sem medo de ser feliz, sobre tudo isso que acabou de acontecer. Vocês acham que a Pilar Brandão merece perdão depois de tudo o que ela fez? Depois de ter matado o próprio irmão? Depois de ter tentado matar o sobrinho? Depois de ter colocado uma inocente na cadeia por meses? Vocês acham que essa mulher tem chance de redenção? Ou ela merece passar o resto da vida atrás das grades? E mais, que nota de 0 a 10 vocês dão para Silvana, a verdadeira heroína desse capítulo? Aquela mulher que arriscou a própria vida para salvar o filho e libertar uma inocente. Eu quero ler cada comentário. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Eu quero debater com vocês ali embaixo nos comentários do vídeo. Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Conta pra gente o que achou de cada virada, de cada cena, de cada personagem, porque o canal cresce com a participação de vocês. E se você chegou até aqui, se você acompanhou cada palavra desse roteiro recheado de emoção, faz um carinho para esse canal. Dá aquele like maravilhoso para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se inscreve no canal para não perder absolutamente nada do que vai rolar daqui para frente. Ativa o sininho para ser avisado em primeira mão de cada novidade que essa novela maravilhosa vai nos trazer. E lembrem, meus queridos, aqui no canal é coisa de novela 24 horas por dia. É spoiler quente, é resumo apaixonado, é a gente vivendo cada cena junto com vocês. Compartilhem esse vídeo com aquela amiga que ama a novela, com aquela tia que não perde um capítulo, com aquele grupo do Zap que vive comentando os capítulos, porque informação boa, informação boa, a gente espalha. E é só o começo, porque vem muito mais coisa por aí. Vem reviravolta, vem casamento, vem novo vilão, vem tudo o que vocês mais amam. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.